O dia do casamento de uma noiva da Geórgia se transformou em um pesadelo quando seu novo marido atirou e matou seu padrasto. E agora o caso dividiu uma área rural na Geórgia. Foi legítima defesa ou assassinato? Novos documentos judiciais revelam o recente drama que abalou a comunidade. Estamos acompanhando o caso apresentado pela Law and Crime. Eu sou Chris Stewart. Os sonhos de Kaylee White, de uma noite de casamento feliz, foram destruídos no ano passado, quando seu novo marido, Aaron White, atirou e matou seu padrasto, Jason Mahan. Essa parte da história é certa, mas o que provocou os disparos e se foi legítima defesa está em discussão, colocando dois lados do sistema de justiça em oposição. O xerife Gary Long, do condado de Butts, Geórgia, disse ao veículo de mídia de Atlanta, WSB-TV, que esta é a primeira vez, desde que se tornou xerife, há mais de uma década, que ele discorda do escritório do promotor público, mas ele acredita que White atirou em Mahan em legítima defesa em junho de 2024. Mas é aqui que as coisas ficam muito complicadas. O promotor público, chamado Jonathan Adams, acredita que White deve responder por acusações criminais. Então, ele levou o caso a um grande júri em abril de 2025, que devolveu uma acusação formal de agressão agravada. Mas o escritório dele diz que, após receber mais laudos do laboratório criminal, decidiram retirar a primeira acusação formal e levar o caso para um segundo grande júri. E agora, esse grande júri apresentou uma acusação formal contra White, acusando-o de homicídio doloso e agressão agravada. Então, é assim que a acusação formal está redigida. Abre aspas. Para isso, o referido acusado, em ou por volta do dia 14 de junho de 2024, no condado de Butts, Geórgia. Naquele momento e local, enquanto cometia o crime de agressão agravada, um crime grave causou a morte de Jason Mahan, um ser humano, atirando em Jason Mahan. Agora, obviamente, isso é muita linguagem jurídica para chegar ao ponto em que eles estão dizendo isso. Aos olhos deste grande júri, White supostamente matou Mahan, e eles acreditam que foi assassinato. Agora segue dizendo, por isso, o acusado, em ou por volta de 14 de junho de 2024, no condado de Butts, Geórgia. Então, e ali fez um ataque contra a pessoa de Jason Mahan com uma arma letal, a saber, uma arma de fogo, atirando em Jason Mahan. Então vamos falar sobre o que aconteceu naquele dia. Um dia que começou tão alegre, o dia de um casamento, e terminou com a morte de uma das pessoas mais próximas da noiva. Agora, uma repórter de jornal local, chamada Sharon Dowdy Cruz, do Jackson Progress, Argus, escreveu em 24 de janeiro que viu relatórios do Departamento de Investigação da Geórgia, uma agência estadual chamada para ajudar na investigação. E ela disse que esses relatórios agora estão no centro de uma moção da defesa para retirar o promotor do caso. Agora vamos entrar mais nesse assunto em um instante. Mas, de acordo com a reportagem de Cruz, abre aspas, uma festa de casamento estava acontecendo e, chegando ao fim, um indivíduo chamado Patrick tocou uma garota na festa de casamento. Dois indivíduos, Aaron e Charlie, entraram em uma briga, discussão com Patrick. Agora, outro indivíduo, Jason, volta para a festa mais tarde e dá um soco em Aaron, que é o noivo, aliás, no nariz. Jason, que é o padrasto, volta novamente mais tarde e Aaron acaba atirando em Jason como resultado de outra briga. Essa briga resultou em Jason sendo baleado e, no final, morrendo. Aaron levou um tiro na mão e Patrick também levou um tiro na mão. 2 caminhões e 2 armas foram apreendidos e estavam sendo mantidos no departamento do xerife do condado de Butts. Então, parece que houve várias brigas acontecendo ao longo da noite. Uma festa de casamento, possivelmente ligada a desavenças anteriores e que acabou levando a tiros sendo disparados. Agora, nesse artigo, Cruz relata que da Adams disse a ela, abre aspas, eu acredito que houve uma briga de socos. Então, isso não é uma questão de legítima defesa. No entanto, a lei exige que a pessoa tenha uma crença razoável de que sofrerá lesão corporal grave ou morte antes de poder usar força letal.
Neste caso, temos um homem desarmado que foi baleado 7 vezes, e acredito que essa é uma questão para o povo do condado de Butts decidir por meio de um grande júri e de um júri de julgamento. Enquanto isso, um repórter da BYOSB, Mark Winnie, conversou diretamente com Aaron White, o atirador. Por que você atirou nele? Medo pela minha vida? Da última vez que o vi, ele me ameaçou com uma faca, então sim, foi por isso. Então, o segundo grande júri decidiu que o caso deveria ir a julgamento, deixando para os pares de White determinar sua culpa ou inocência. E ele foi detido e recebeu uma fiança de $100 mil. Agora, o advogado dele, um homem chamado Brett Dunn, disse à WSP que White pagou a fiança ainda naquele mesmo dia, mas os advogados dele estão trabalhando duro para criar uma defesa e estão colocando a culpa no gabinete do promotor público. A defesa apresentou uma moção para anular a acusação formal e declarou, abre aspas, cada acusação apresentada contra o réu não descreve um crime segundo a lei da Geórgia e, portanto, deve ser rejeitada. Eles usaram palavras como inconstitucional, vago, excessivamente amplo, arbitrário, sujeito à aplicação seletiva, dizendo que a acusação, abre aspas, não coloca este réu em aviso de que a conduta supostamente praticada por ele, ela poderia ser considerada ilegal. E não apenas essa omissão é uma violação do devido processo legal, mas essa falta de especificidade submete ilegalmente o réu à dupla incriminação, em violação de seus direitos constitucionais, estaduais e federais. Agora vou conversar com um advogado de defesa criminal e advogado de direitos civis. O nome dele é Tyler Bailey. Daqui a pouco, vamos falar sobre a questão da dupla incriminação. Quero dizer, quantas vezes um promotor pode levar um caso a um grande júri, especialmente se o primeiro grande júri não viu uma acusação de homicídio agora. A defesa também apresentou provas que, segundo eles, mostram que Mahan era um homem violento e que as pessoas sabiam disso. Eles apresentaram uma petição emendada de fiança para mostrar a natureza violenta da suposta vítima. E nesse documento, os advogados de White escreveram, citação de 9 de dezembro de 2008, estamos voltando bastante no tempo. A suposta vítima arrombou a porta da casa do pai e pegou uma espingarda. Agora, de acordo com um relatório policial, Mahan levou a arma para o mato. Mas quando a polícia chegou lá, ele saiu e seguiu todas as instruções para se render e foi acusado de arrombamento. Agora, em outro suposto incidente, a namorada de Mahan e mãe de seu filho pequeno relatou que ele jogou fluido de isqueiro nela e ameaçou incendiá-la. Agora, citando o trecho da petição, em 1º de fevereiro de 2012, a suposta vítima disse que ele agrediu sua parceira íntima no rosto e na cabeça, espalhou fluido de isqueiro pela casa e ameaçou matar tanto ela quanto o bebê de 4 meses deles. Ela disse que, enquanto estavam discutindo na sala de estar, o Sr. Mahan gritou, eu vou incendiar a casa e, se a polícia não me pegar, eu vou voltar e matar todos vocês e o bebê. Ela afirmou que estava com medo pela sua segurança e pela segurança do filho de 4 meses. Ela informou que o Sr. Mahan pegou um líquido inflamável de marca desconhecida e borrifou o líquido inflamável em uma mesa da sala de estar e em 2 sofás. Ela, então, afirmou que sua mãe correu para o quarto principal, pegou o neto e saiu correndo pela porta da frente, disse ela. Enquanto ela estava parada na sala de estar, o Sr. Mahan se aproximou dela e, com uma ou ambas as mãos, bateu várias vezes em seu rosto e cabeça, o que causou seus ferimentos. Agora, um terceiro incidente teria ocorrido alguns anos depois e, abre aspas, diz, em 27 de setembro de 2015, a suposta vítima agrediu um adulto e um menor, sendo que este último foi agredido com um cano de PVC pela suposta vítima, resultando em acusações de agressão agravada e outros 6 mandados. Talvez você esteja pensando, isso soa como muita culpabilização da vítima, mas é provável que a defesa esteja trazendo isso à tona, para mostrar que seria razoável que White temesse por sua vida, só com base no histórico de Mahan. Mas a defesa não parou por aí. Eles foram além. Eles solicitaram que o juiz desqualificasse o promotor público de processar este caso e apresentaram seus argumentos nessa moção. Ofereça uma visão dos bastidores dramáticos no condado de Butts, Geórgia.
Diz o documento, abre aspas, em 14 de abril de 2025, o Estado apresentou o caso a um grande júri do condado de Bucks com base na teoria de homicídio doloso, e o grande júri recusou-se a indiciar por homicídio doloso. Após a decisão do grande júri em abril de 2025, o Estado entrou com um nolle prosequi e depois do nolle prosequi, que basicamente significa que o caso pode ser reaberto novamente. O escritório do promotor de justiça do Circuito Judicial Toa Liga fez várias declarações públicas usando sua conta oficial no Facebook sobre o caso. E nessas declarações, o promotor de justiça afirmou que a investigação estava concluída e que todas as provas em posse das autoridades policiais haviam sido apresentadas ao grande júri. Mas então começaram a aparecer informações online que davam a entender que o promotor não havia apresentado todos os detalhes. Citação: após essas declarações oficiais, membros da família do falecido e seus apoiadores começaram a postar extensivamente nas redes sociais, afirmando repetidamente que haviam revisado pessoalmente materiais da investigação, incluindo relatórios, depoimentos, gravações, fotografias e outras provas, e usaram esses supostos materiais para declarar o réu culpado. Apesar das declarações sobre amplo acesso às provas pela família do falecido, o Estado não forneceu nenhum material de descoberta à defesa. O advogado de defesa solicitou acesso às provas após a decisão do grande júri em abril de 2025 e após a acusação formal. Então imagine a surpresa deles quando o jornal local publicou um resumo do GBI que a defesa afirma nunca ter visto. Em um artigo datado de 24 de janeiro de 2026, uma repórter do Jackson Progress Argus indicou publicamente que revisou o resumo investigativo do GBI e os materiais da autópsia, que também não foram entregues à defesa. No mesmo artigo, o xerife do condado de Bucks, Gary Long, confirmou que não havia novas evidências para o grande júri. Apesar dessa ausência de novas evidências, o promotor de justiça apresentou o caso a um grande júri e obteve uma acusação formal. A defesa afirma que isso é um passo longe demais. Fim de citação. O promotor de justiça avaliou publicamente as evidências, explicou por que o grande júri decidiu e estruturou futuras acusações com base em novas alegações. E essas declarações incentivaram o público, incluindo possíveis jurados, a formar conclusões sobre o caso muito antes do julgamento. As declarações não foram acidentais, foram feitas por canais oficiais e carregavam o peso do Estado. E a defesa argumenta que a anulação com prejuízo seria juridicamente justificada, dado o prejuízo e o dano causado à integridade do processo. A defesa também reconhece que a anulação é uma medida extrema. Desqualificar o promotor Adams e o gabinete do promotor do circuito judicial ditou à Liga é a resposta adequada e equilibrada. Esse recurso elimina a fonte da má conduta, restaura a neutralidade e a acusação, e dá a este caso a chance de prosseguir, se é que vai prosseguir, de uma forma justa e digna da confiança do público. Até agora, o Estado não respondeu à moção da defesa, nem no tribunal, nem online. E quanto a Aaron White, ele está programado para voltar ao tribunal para uma audiência de instrução no dia 18 de março, isso de acordo com os registros do Tribunal do Condado de Bucks. Ao produzir reportagens como esta, fazemos parceria com o Truth Finder para buscas em registros públicos. No Law and Crime, o Truth Finder economiza nosso tempo de pesquisa para focarmos em reportar crimes, não burocracia. Você também pode usá-lo. Digitando um nome, você encontra endereços, histórico criminal e mais. É nossa ferramenta favorita para consultas e um dos maiores serviços de busca dos Estados Unidos. Com uma assinatura, você faz buscas confidenciais ilimitadas para checar vizinhos, investigar conhecidos online ou reencontrar alguém. Você pode até procurar criminosos sexuais registrados nas proximidades ou fazer uma verificação de antecedentes sobre você mesmo. Mantenha-se informado e seguro. Acesse registros públicos com o Truth Finder Now em truthfinder/OTC. Agora conosco, Tyler Bailey, advogado criminalista e de direitos civis. Obrigado por estar conosco no Law and Crime para analisar este caso, que remonta a 2024. Imagina só,
como deve ter sido essa cena nesse casamento, um verdadeiro caos. E é interessante, o primeiro grande júri não indiciou esse homem por homicídio, mas o segundo sim. Quero dizer, quão comum é um caso ir para 2 grandes júris. Isso é muito incomum. E não só o grande júri se recusou a indiciá-lo por homicídio qualificado, como também o indiciou por agressão agravada. Veja, essa acusação foi depois arquivada pelo promotor. Então, para o mesmo promotor que está no cargo e leva o caso para um segundo grande júri, nada realmente muda, mas o segundo grande júri encontra uma maneira de indiciar o réu aqui. Isso é altamente incomum e levanta algumas suspeitas. E você tem o xerife local neste condado dizendo que ele acha que este é um caso de legítima defesa. E antes vamos falar sobre como isso pode impactar o caso. Quando você olha para o que sabemos, parece que foi um evento caótico. É a noite depois de um casamento, as pessoas beberam demais. Então, você tem esses membros da família que entram na confusão. E parece que alguém... Estou apenas lendo a matéria da WSB-TV aqui, para não errar. O parente disparou uma arma e várias testemunhas meio que divergem sobre isso. Um tiro. Não está claro onde esse tiro acertou a mão de Aaron White. Mas então, o homem depois persegue White, que consegue chegar até seu caminhão. E é aí que ele saca sua arma. E ele diz que é para se defender. Tipo, quando você olha para a linha do tempo de como tudo isso aconteceu, eu acho. Quais são alguns dos desafios para provar legítima defesa ou se isso foi assassinato? Existem alguns desafios dos dois lados. Então você sabe, tem o White que está no seu casamento e essa situação tumultuada acontece. É de noite, provavelmente há álcool envolvido. Temos algumas pessoas que entram numa briga, vão até o carro, depois voltam, e então, com o White nessa situação, você ouve um tiro, o disparo, ele vai até o carro, pega sua arma de fogo e atira 7 vezes. E ele disse que temeu pela própria vida, o que é compreensível, já que ele realmente foi baleado em toda essa confusão. Quem pode saber o que teria acontecido se ele não tivesse pegado a arma? Você tem direito de defender seu território na Geórgia, mas o que dificulta para a defesa aqui é que o Estado vai argumentar que a força não foi proporcional à ameaça, então ele foi baleado. O indivíduo que perdeu a vida foi atingido por 7 tiros. Parece que o promotor está dizendo que os 7 tiros parecem ser excessivos em comparação com a força. Essa era a ameaça para White. Se perguntar à defesa, provavelmente dirão ele estava defendendo a própria vida. 7 tiros foram adequados nessas circunstâncias. Como saber se apenas um bastaria para conter a ameaça? E já vimos isso antes. Eu me lembro de alguns casos de tiroteio policial em que, você sabe, a defesa destaca quantas vezes alguém foi baleado por um policial. E eu nunca atirei em alguém. E como você viu os jurados lidarem com essa parte do argumento? Porque eu imagino que, de certa forma, alguém poderia olhar e dizer que se esse homem realmente estava com medo pela própria vida. E está escuro lá fora e ele não sabe. Quero dizer, ele não é um atirador treinado e ele só está atirando até achar que a ameaça acabou. Como os jurados normalmente interpretam isso? Todo júri é diferente. E este condado é uma área rural, é uma área bastante conservadora. Você vê que o promotor, não o promotor, o xerife considerou esse o caso mais claro de legítima defesa que já viu. O Departamento de Investigação de Jurados também analisou e verificou isso. Então, eu acho que nessa região, sabe, defender o seu território é algo que eles têm o direito de fazer. Eles vão compreender o uso da força aqui, até mesmo o uso de força letal. Alguns no júri podem achar que 7 tiros foi exagero e que 1 ou 2 bastariam, mas é nesse ponto que a defesa deve apresentar seus argumentos. Que 7 tiros não foi um exagero. Essa era uma situação em que havia vários indivíduos representando uma ameaça para ele. Quem voltou ao casamento após sair, quem sabe o que eles tinham no veículo, é preciso pensar do ponto de vista de White naquela noite. Foi uma decisão tomada em segundos. E essas são as coisas que a defesa vai ter que destacar ao tentar vencer o caso da promotoria. Você tem esse promotor que está no poder há mais de uma década. Você tem um xerife, que também é um membro antigo da comunidade, e você tem o xerife na televisão. E tenho certeza de que todo mundo já viu essa notícia nesse condado. E ele diz que isso é legítima defesa. Quero dizer, como isso torna o desafio para a promotoria ainda mais difícil, com a principal autoridade policial do condado dizendo publicamente que discorda desse caminho. Acho que isso torna tudo muito difícil.
Isso está na mídia local desse condado, de um xerife que parece estar no cargo há um bom tempo. Esse caso está muito divulgado na região, então as pessoas vão saber. Acho que será difícil para o júri decidir em quem confiar, porque você tem o xerife dizendo isso, mas também tem o promotor que se orgulha de ter 100% de taxa de condenação em casos de assassinato. Então eu acho que o júri vai ter uma decisão a tomar e as pessoas também têm uma decisão a tomar em quem elas vão acreditar. Acho que as coisas favorecem mais a defesa e o xerife na posição dele, só porque o grande júri que já ouviu esse caso não indiciou White por homicídio doloso. Você pode citar no julgamento que o caso foi apresentado a 2 grandes júris e houve um grupo de pessoas que passou pelo processo, analisou as informações desse caso e disse que não acredita que isso seja assassinato. Não, eles não podem mencionar isso, é altamente prejudicial. Os julgamentos do grande júri geralmente são procedimentos sigilosos e a defesa não tem permissão para apresentar ou contestar qualquer evidência que a promotoria apresente ao grande júri. Então eles não poderão mencionar isso. Mesmo nesse condado pequeno, tenho certeza que todos comentam essa história. Se assistir à reportagem, ouvirá sobre os 2 grandes júris. Qual é a probabilidade, se esse caso for a julgamento, de que ele aconteça nesse condado, considerando como conseguir um júri que seja justo e diga: nunca ouvi falar desse caso antes? Eu acho que há uma grande chance, uma boa chance mesmo, desse caso ir a julgamento, porque você tem o promotor que decidiu levar esse caso para um segundo grande júri, que então indiciou White. O xerife classificou como o caso mais claro de legítima defesa que já viu, e o advogado de defesa também concorda. Se o White não foi indiciado pelo primeiro grande júri, por que acreditaria que deveria ser considerado culpado pelo segundo? Sempre há risco, pois se ele for condenado, pode passar muito tempo na cadeia. Mas eu acho que, do jeito que a promotoria conduziu isso, duvido muito que eles vão reduzir para algo que a defesa aceitaria admitir culpa. E eu acho que há uma boa chance de ele ser absolvido com uma defesa de legítima defesa. Aqui, com base no que o grande júri, que são membros daquela comunidade e já ouviram o caso, fez, que foi recusar a indiciá-lo. Bem, e parece que só de ler a história, há muitas pessoas que tiveram relatos diferentes sobre o que aconteceu naquela noite. Pode haver quem apoie acusação de assassinato e outros que defendam legítima defesa. Sabemos que havia muito álcool envolvido. Como você consegue uma testemunha em quem o júri possa confiar, que realmente saiba o que viu e seja capaz de dar um relato que seja eficaz para o júri? Eles terão que aceitar as testemunhas disponíveis e algumas estavam no casamento. Haverá pessoas que podem atestar o que aconteceu e o que se passou antes de o falecido e seu amigo, acredito eu, terem saído do casamento. Eles terão que trabalhar com o que têm e acredito que será difícil para a acusação provar este caso, além de qualquer dúvida razoável, com um júri unânime decidindo que White é realmente culpado das acusações pelas quais está sendo acusado, ainda mais com toda a confusão nos bastidores. Bem, também por causa da outra parte disso. Onde eu penso em alguns casos de legítima defesa, e não posso dizer que sou especialista nisso de forma alguma, mas esse parece ter várias etapas. Onde houve uma altercação e White leva um soco no rosto. Depois, um tiro é disparado, e então White aparentemente é atingido ou de raspão por esse tiro. Então ele vai até sua caminhonete e é aí que o padrasto começa a persegui-lo. E quão comum é um caso de legítima defesa ter tantos passos levando até o ocorrido, em vez de algo, sabe, como uma abordagem de trânsito ou algum outro tipo de situação, onde temos um vídeo de um incidente em que alguém saca uma arma rapidamente e logo teme pela própria vida. Aqui tudo ocorreu em poucos minutos. Isso é comum? Não é tão comum, foi algo que se estendeu por alguns minutos e há um histórico entre os indivíduos, eles se conhecem. White disse em alguns relatos que o falecido afirmou que iria cortá-lo antes, e eu só penso que a noite de casamento dele, ele foi baleado. Tem muita coisa acontecendo. Você tem pessoas que voltam à cena, o que eu acho que é algo muito importante aqui. Então, quando ele, White, está se defendendo, é muito provável que ele não vá sair do próprio casamento. Isso é um fato, então a promotoria não poderá usar. Você podia ter saído do casamento, levado sua noiva e começado a lua de mel antes. Eles pareciam se divertir muito na recepção. Há várias camadas para analisar, incluindo um histórico entre eles.
Esses fatos devem surgir no julgamento do caso. Para a promotoria, eu sei que estávamos falando sobre os 7 tiros e, além disso, quero dizer, a menos que você tenha uma testemunha que possa vir e dizer: eu definitivamente vi isso e realmente acredito nisso. Quero dizer, qual poderia ser a prova mais forte? Eu sei. Você acha que será uma batalha difícil para a promotoria. Também penso assim porque não entendo o motivo. Baseado no que vimos, isso é só um artigo de notícia. Quais evidências a promotoria tem para sustentar que foi assassinato, além de ele ter atirado tantas vezes? Acho que sim. Algumas coisas que não sabemos agora são a proximidade entre os indivíduos. Se os fatos mostrarem que White atirou, acho que McMahon, ou Mayhem, o nome dele, estava a uma curta distância, 7 vezes. É diferente se ele pegou a arma e atirou algumas vezes, ou 7 vezes daqui de longe para afastar a ameaça. Então eu acho que isso pode ser um desafio para a defesa, dependendo de quão próximos eles estavam quando o tiroteio aconteceu e também se o indivíduo já estava caído. Vamos supor que no segundo ou terceiro tiro, e White continua apertando o gatilho para mais disparos. Isso poderia mostrar que a força foi desproporcional ou não era proporcional à ameaça que ele enfrentava naquele momento. Então, quando você lê isso, eu acredito que realmente parece que pode ser uma batalha difícil para a promotoria, mas depende de certos fatores, como a proximidade entre os indivíduos. A vítima já estava caída no primeiro ou segundo tiro, e qual foi o intervalo de tempo entre os disparos? Foram 3 tiros e depois mais 4? Existem alguns fatos diferentes que eu acho que podem mudar o rumo das coisas aqui, quando se trata de... Porque eu estava assistindo isso, sabe? Quando vi a manchete e depois assisti à reportagem e fiquei chocado ao ver que White realmente deu uma entrevista usando o macacão da prisão. O que entra na decisão como advogado de defesa de permitir ou não que seu cliente vá à televisão e responda a perguntas de um repórter sobre um caso em que ele poderia acabar preso por muito tempo? Acho que esse caso é diferente da maioria porque foi levado a um grande júri 2 vezes. Você tem o xerife eleito que também está fazendo campanha dizendo que este é um claro caso de legítima defesa, e aí você tem também as dinâmicas políticas acontecendo nos bastidores. Então eu acho que essa decisão aqui provavelmente foi de que White é o réu. Mas mais do que isso, tentando pintar isso como uma injustiça que ele está enfrentando, e porque ele estava sob ameaça em seu próprio casamento e usou sua arma de fogo em legítima defesa, acho que com esses fatos, um advogado de defesa poderia dizer que ele pode arriscar e permitir que seu cliente preste depoimento, porque eles também estão defendendo o caso no tribunal da opinião pública, e acho que o principal que eles estão tentando mostrar é que ele já estava... não conseguiram indiciá-lo em júri anterior. Você tem o xerife eleito dizendo que isso nunca deveria ter acontecido em legítima defesa, e ainda tem o xerife retirando seu apoio ao promotor que está processando o caso. Há vários fatos que fariam um advogado de defesa afirmar que aparecer diante das câmeras não é tão ruim para seu cliente nessa situação. Sim, e acho que, pelo menos como essa matéria mostrou, dá para entender o lado dele, algo que talvez não veríamos só com os documentos do tribunal. Existe um limite de quantas vezes um promotor pode levar um caso ao grande júri. Bom, essa é uma boa pergunta. Eu acho que tudo depende. Os promotores têm discricionariedade, mas é necessário apresentar nova evidência ao grande júri, como afirmou o promotor ao mencionar a chegada dos testes balísticos. Mas também ele disse que viu o caso de forma diferente, o que eu acho que realmente não deveria ser um fator para decidir se um caso vai para o grande júri. Eu acho que precisa haver novas evidências, porque eles poderiam ver isso de forma diferente, sabe, daqui a 6 meses também, e vamos supor que o grande júri tivesse indiciado. Eu acho que isso não é um motivo para isso, mas se surgirem novas evidências, isso pode mudar a opinião de um grande júri. Eu acho que isso é apropriado, mas não precisa ser numa situação em que parece que estão escolhendo júri, tentando conseguir um grupo diferente de jurados que vai indiciar alguém aqui. É raro casos serem levados 2 vezes ao grande júri, ainda mais com os mesmos fatos. Testes balísticos estão vindo, mas eu não acho que isso seja realmente um motivo viável nessa situação. Parece haver outros motivos para esse grande júri ter sido reconvocado uma segunda vez. E eu sei que existe meio que esse ditado. Ouço muito que um grande júri indiciaria até um sanduíche de presunto. E com isso, e porque o grande júri realmente só ouve um lado da história. O que isso indica sobre a força de um caso
se alguém apresenta a um grande júri e não há indiciamento. Isso mostra o quê? É um caso fraco, se você me perguntar, especialmente no caso em que você tem uma vítima que perdeu a vida. Isso foi levado ao grande júri pela primeira vez e não houve indiciamento. Normalmente, muitos acreditam que grandes júris apenas carimbam e indiciam. É mais fácil um grande júri indiciar do que um júri condenar, mas aqui, não só o grande júri não indiciou White pela acusação de assassinato, mesmo havendo uma vítima que perdeu a vida, como também o consideraram culpado. Que havia causa provável suficiente para indiciá-lo pelo caso de agressão agravada, que depois foi arquivado pelo promotor no mesmo caso. Então, isso é o que torna tudo muito irônico. Normalmente, para os grandes júris, é mais fácil indiciar aqui. Eles não indiciaram por homicídio doloso e o mesmo promotor depois arquivou uma das acusações. A acusação de agressão agravada retorna o caso ao grande júri. Vamos aguardar os próximos acontecimentos. Caso interessante da Geórgia. Tyler Bailey, advogado criminal e de direitos civis, é sempre um prazer tê-lo no Law and Crime. Obrigado por participar. Obrigado. Este foi o On the Case, apresentado pela Law and Crime. Inscreva-se no nosso canal, no YouTube, no Spotify e assista episódios no Peacock. Eu sou Chris Stewart. Nos vemos na próxima vez.